Sabah al-Khair, bonjour, good morning, buenos dias, buongiorno, ohio, guten morgen, bom dia. Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2020, 10, nota 10. Vamos às nossas palavrinhas que estão na palavra do Senhor. Mateus, capítulo 27, versículo 11 em diante, diz o seguinte o título: Jesus perante Pilatos. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quantos testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O governador, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Até aqui. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Ele é grande, Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Só o Senhor é Deus e não há outro. Só Deus é o Senhor. Ele é perfeito, Ele é soberano, Ele é único, inigualável, imutável, tremendo. Ele é grande. Gente, aqui nós temos uma questão de inveja. Os príncipes, os sacerdotes queriam que matassem Jesus. Sabe por quê? Por causa de inveja. A palavra de Deus diz que a inveja é a podridão dos ossos, que a inveja, ela apodrece os ossos. Isso, mas por que os sacerdotes tinham inveja de Jesus? Jesus, ele tinha autoridade sobre, ele tinha unção. Então, Jesus, eles sabiam das maravilhas, dos feitos de Jesus. Sabia que Jesus, quando colocava a mão, libertava, curava, sarava, ressuscitava. E isso incomodava aqueles que não tinham esse poder, aqueles que não eram cheios da unção, que não eram cheios de poder, de autoridade, como Jesus era. E isso incomodava. E isso ofuscava o brilho deles naquele lugar. Então eles queriam a morte de Jesus. Só que eles precisavam de uma testemunha falsa. Eles precisavam que fosse levantado um testemunho. O que a gente vai apresentar para a gente poder matar Jesus?
e alguém apresentava, olha, ele falou que ele é filho de Deus. Na lei dos judeus, tinha aquela questão, aquele que se fizesse filho de Deus, a sentença dele, a condenação dele era a morte. E eles tinham que levar, eles queriam matar Jesus. Mas na lei deles, isso não permitia. Tanto é que você vai poder observar quando você ler lá em João, capítulo, deixa eu aqui pegar para vocês. João capítulo 18, versículo 31 disse-lhes, pois, Pilatos, levai-os e julgai-os segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus, a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Na lei deles, dos judeus, eles não podiam matar, mas eles queriam que Jesus fosse morto. Eles queriam que alguém chegasse e matasse Jesus, para que eles voltassem a brilhar novamente. Pôncio Pilatos não era judeu, não temia a Deus, servia a demônios juntamente com sua esposa Cláudia. Presta atenção no mistério. Cláudia, sua esposa, vai ter um sonho e vai dizer, olha, não toque na questão desse justo, porque no sonho muito sofri por causa dele. E a partir de então, Pôncio Pilatos procurava soltar Jesus. Até porque ele via, ele observava, ele percebia que Jesus não tinha cometido crime algum. Apenas Jesus foi apresentado ali por causa de inveja. Sabe o que aconteceu? Pôncio Pilatos disse assim, gente, na ocasião da festa, ocorre uma situação aqui. A gente pode soltar um preso. Eu tenho, quem vocês querem que eu solte? E lá eles gritaram, eu quero que solte Barrabás. Pôncio Pilatos ficou estarrecido, apavorado, e perguntou para o povo, o que eu faço com Jesus? E o povo falou, crucifica-o. Aquele mesmo povo que rodeava Jesus, que presenciava tudo que Jesus havia feito, as maravilhas de Jesus, estava naquele exato momento condenando um inocente, condenando um justo. Mas sabe o que aconteceu? O poder de interferir em tudo isso não era do povo. O povo poderia pedir para soltar, porque esse era um poder do povo quando acontecia aquela festa. Pedir para soltar Barrabás, legal. Agora, no poder, estava na mão de soltar Jesus, dar a liberdade para Jesus, estava nas mãos de Pilatos. Independentemente da lei dos judeus que tinha ali, se a pessoa se declarasse filho de Deus, era condenado com a morte. Mas estava na mão de Pilatos. Pilatos ficou estarrecido, indignado com aquilo. Como? Quer dizer que falar que é filho de Deus, você é condenado com a morte? Pilatos tinha em mãos dar a soltura, dar a liberdade. Mas sabe o que aconteceu? Pilatos ficou com medo. E olha que a sua esposa ainda interferiu. Olha que a sua esposa ainda avisou. Era para ele tomar as devidas providências. A lei estava nas mãos dele. Mas ele sucumbiu ao medo. Ele foi frouxo. Mas Jesus falou assim, não se preocupa não, Pilatos. Porque tu tem pecado sim. Mas maior pecado tem aquele que me entregou nas tuas mãos. Ele foi frouxo. Aí você vai dizer assim, nessa questão aqui, nós temos a questão do Pilatos, de Pôncio Pilatos sendo frouxo, não tomando as rédeas da situação como deveria ser feito. Ele ficou com medo, por causa do povo. Aí você vai dizer, Isa, eu quero trazer uma situação aqui para vocês, não na questão de ter sido frouxo, mas muitas das vezes uma justiça corrompida, uma justiça corrupta nos dias de hoje.
Recentemente, nós podemos observar a questão da Mari Ferri. Ela foi estuprada por um empresário, e a sentença da Mari Ferri foi o quê? Deram absolvição para quem? Para o estuprador. O inocente virou culpado e o culpado virou inocente. O juiz que deu a sentença absolvendo o estuprador da Mari Ferri, que foi o Hudson Marcos, disse assim: melhor, presta atenção nisso, hein? Melhor absolver 100 culpados do que condenar um inocente. Ou seja, ele sabia, ele tinha certeza que aqui a Mari Ferri, ela era inocente. Porém, a Mari Ferri não tinha dinheiro e o estuprador tinha muito na mesa. Então, a justiça vira injustiça. Mas a palavra de Deus diz também, em Provérbios, capítulo 2, versículo 22 em diante, diz: não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam lhes tirará a vida. É vergonhoso, mas infelizmente, naquele tempo Pilatos, ele voltou atrás porque ele ficou com medo. E na justiça de hoje, em vez de ser um julgamento justo, favorecer o inocente vira culpado. Mas é só você colocar, derramar os presentes na mesa, e a justiça é vendida, comprada. Vamos às nossas... a lei dos homens. Eu tenho aqui abuso de autoridade, 13.869 do ano de 2019, artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agentes públicos, servidor ou não, que no exercício das suas funções, a pretexto de exercê-las, abuso de poder que lhe tenha sido atribuído. Parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei, com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Eu quero falar da polícia que esteve fazendo uma ronda na Cidade de Deus, saiu apontando fuzil, querendo intimidar o povo, a população da comunidade ali no 11, e saiu empurrando a porta, o portão da casa das pessoas. Assim, eu vou entrar, é comunidade, eu posso meter o pé, eu posso sair arrombando, porque é comunidade. Aqui é terra sem lei. Interessante, né? Se fosse em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, o negócio seria diferente. Ia um mandado, chegava lá: olha, nós estamos desconfiando que tem drogas aqui, que tem armamento, então está aqui um mandado para que a gente possa adentrar a sua residência e fazermos uma vistoria. Quanta injustiça, né? Terra sem lei. Na comunidade pode tudo. O que não pode, o pobre, ele pode ser pisado, massacrado, humilhado. Para a justiça, para esse não existe. Mas tenta a sorte lá na Zona Sul. Entra na Zona Sul com essa mesma marra. Vamos às nossas palavrinhas de dicionário? Empírico, concernente ao empirismo, que seguia só pela experiência. Esse empirismo aqui, gente, nada mais é do que tempo da vovó. A vovó diz assim mesmo: olha, tá com um problema de gripe? Faz um chazinho de alho com limão e você vai beber e vai sarar. Isso aqui é empirismo, é conhecido, é pela experiência, você vai saber se funciona ou não. Não é comprovado cientificamente. Não é como se você tivesse tomado, tá com problema de gripe, rinite, sinusite, um resfriado, toma um multigripe, uma coristina, né, um simigripe que vai passar. É comprovado cientificamente que para esses casos vão funcionar.
Isso se chama empirismo. Quando você tem uma certa situação que ela vai funcionar mediante os teus conhecimentos no teu dia a dia, a tua experiência, a tua vivência no dia a dia. E você vai dizer, faz isso que vai funcionar? Toma um chazinho de boldo que vai funcionar para dor de barriga? Vamos lá, enfurnar, meter em furna, esconder. Eu quero, gente, antes de mais nada, vídeo passado eu esqueci, eu quero agradecer o meu muito obrigada, meu carinho imenso, beijo no coração de cada um de vocês, comunidade Miriambi, lá em Alcântara, e Santa Catarina, lá em Alcântara, também, muito obrigada mesmo de coração. Eu vi a homenagem, o carinho que vocês colocaram no muro para mim, tá? Não tenho palavras, amo todos vocês. Brigadão.